Então, o que ela crê, ensinaram para essa pessoa, homem ou mulher, não sei quem é, Mulher. ensinaram para essa moça, essa pessoa, essa querida da gente, que se você, por exemplo, for ali no banheiro e se masturbar, você deu legalidade ao diabo na sua vida, porque você... Aí Satanás... E você deu legalidade para ele fazer um monte de coisas em você. A brecha deu legalidade a Satanás. Eita. Eu dei exemplos sexuais porque para os crentes só os exemplos sexuais são entendidos. Se eu usasse um exemplo econômico, financeiro, por exemplo, de uma pessoa que deixa de ajudar pai e mãe que estão passando necessidade enquanto ela tem e ela não ajuda, ninguém ia entender nada. Uma Porque avareza, isso aí é só uma opção, é só uma opção. Não é pecado. Então, nem ilustra a tal da legalidade. Mas essa legalidade sobre a qual ela está falando é uma doutrina que ela aprendeu assim. Em mim, Satanás não tem legalidade. Quem tem legalidade sobre mim é Cristo, Jesus. Com masturbação, sem masturbação, com traição, eu traí. Há 24 anos atrás eu traí. E Satanás fez o que de mim? Satanás não fez nada comigo. Tudo que aconteceu comigo fui eu que fiz comigo. Não tem nada, Braulio, que eu olho e digo, puxa, o diabo fez aquilo. Não, eu fiz tudo. Por isso eu nunca tive nada para reclamar, dizendo, Senhor, Satanás está fazendo isso, porque o único Satanás que fez coisas ruins contra mim é um Satanás chamado Caio. Eu sempre disse a vida inteira que o diabo não tinha poder de fazer nada na minha vida, só quem tinha poder de fazer coisas ruins contra mim era eu, nem os outros. Os outros podem, como Jesus disse, até me matar o corpo, mas fazer mal à minha alma, mais do que Satanás, sou eu que tenho o poder de escolher o mal. Do contrário, eu seria inocente, todos os males seriam do diabo. Agora, o diabo anda inocente, considerando os males que a ele são atribuídos, feitos pelos homens. Agora, é claro que quando você está num lugar onde dizem que qualquer coisa que você faça dessa natureza abriu uma legalidade para Satanás na sua vida, você mesmo, você mesma, vai condicionada, sugestionada, quase que semi-hipnotizada por essa ideia, cair em todos os buracos e vai dizer que foi Satanás que empurrou. Mas não é porque você já está condicionada a ter um Satanás na sua vida fazendo tudo. Eu lhe digo, Satanás não é onipresente, não é onipotente, nem é onisciente. Ele é uma criatura. O anjo Gabriel pode não estar sabendo dessa minha reunião. Miguel pode não estar sabendo, eles não têm essa capacidade de conhecer os 7 bilhões e meio de população de habitantes do mundo. Eles não têm, eles não são um ente no qual nós somos neles, não. Eles são criaturas como a gente, com as limitações que criaturas têm. Talvez criaturas de um outro nível, de outra energia, de outras capacitações, embora eu tenha capacitações mentais, espirituais, psíquicas, que eles não têm. É por isso que eles olham para nós e Paulo diz que eles aprendem sabedoria com aqueles que andam segundo o Evangelho. Aprendem. Eles têm o que aprender comigo e com quem quer que ande segundo o Evangelho, comigo e com você, com qualquer um que ande segundo o Evangelho. Então, tudo que eu não penso é no diabo, assim como eu não estou pensando agora em nenhum indiano, a não ser no meu amigo Sam Kamalason.
que não está Indiano. bem de saúde, mas não estou pensando em nenhum indiano, não Indiano. estou pensando em nenhum diabo, em nenhum... Nada disso, é uma outra criatura. Eu não estou pensando, e eles também ficam meio assustados com a multiplicação dos humanos. E, meu Deus, esses caras não param de crescer, está faltando diabo. E eu digo, se eu tivesse que dizer alguma coisa a eles, não está faltando não, porque está nascendo diabo à beça entre os humanos. Infelizmente, o cara nasce humano e aí chega aos 20 anos de idade, já virou um diabinho, infernizando a vida de muitos. Esse mundo só não vai ao caos imediatamente porque o Espírito de Deus não para de agir. Então, concluindo a pergunta da minha amiga, querida, pare de aprender essas doutrinas de legalidade, porque quem tem direito sobre você é Jesus. Você está debaixo do sangue de Jesus ou não está. Ou você é redimida ou não é. Ou você está guardada, como Paulo diz em Romanos 8, e nada te separará do amor de Deus. Nada, 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 nada. Nada. Só eu tenho o poder de me separar do amor de Deus na minha experiência benéfica do amor de Deus na minha vida. Mas eu não tenho nem o poder de me separar do amor de Deus em relação ao fato de que Deus pare de me amar por causa do que eu estou fazendo. Não, ele não para, ele ama contínua e unilateralmente a mim e ao mundo inteiro. É o que o Evangelho ensina, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele amou primeiro, é dele o amor. Paulo diz, ninguém pode separar nada. Eu posso me separar da experiência do amor de Deus como benefício do Evangelho da minha vida, mas isso não me separa do amor de Deus por mim. Só separa esse idiota do usufruir desse benefício. Vou lutando contra ele. Mas Paulo diz lá, nem principados, nem potestades, nem anjo, nem demônio, nada, nem altura, nem profundidade, nem dimensão, nem coisa alguma, nem espaço-tempo, nem passado, nem presente, nem futuro, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará? É uma pergunta que ecoa no universo. Não é só no planeta Terra, em qualquer dimensão. Quem? Por isso é que ele inclui uma outra, até mesmo uma outra criatura. Paulo, que não tinha as noções cosmológicas que a gente tem, no entanto, incluiu qualquer que seja a criatura, apareça, não tem o poder de me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, e ele não diz, nos dias em que eu estou bom. Ele não diz, nos dias em que eu estou indo à igreja, nos dias... Não, nada, 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 nem ninguém, nunca mais. O diabo morreu para mim. Morreu na cruz para mim. Ele está vivo para aqueles que abrem a porta invocando-o com ódio, oferecendo-se para fazer os trabalhos dele, como Jesus disse. O principal trabalho dele é do ódio. Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio. Leiam João 8, todinho, João 8, para me entenderem. Mentira e ódio são as coisas que, quando a gente se entrega à prática delas, a mentira é demoníaca porque ela constrói mundos falsos e faz pessoas crerem no mundo inexistente que alguém na manipulação construiu para elas. Isso é diabólico. E o ódio, o homicídio, a falta de empatia, a indiferença, todas essas coisas que no diabo ainda são leves. Jesus disse, ele é homicida desde o princípio. Ele patrocina todos os Caíns. Ele é o patrocinador dos Caíns, ele é o patrocinador dos Nimrodes, ele é o patrocinador dos Lameques, ele é o patrocinador dos seres do ódio,
E eu citei as arquetipias bíblicas do ódio. Ele é o patrocinador disso na Bíblia e na história humana. É o patrocinador dos tiranos, dos que querem engolir a terra, querem engolir os homens, querem o ouro do planeta, querem o dinheiro do planeta, querem controlar a economia do planeta, querem que ninguém diga eu sem que eles permitam, querem ser os donos da vida porque eles têm total desinteresse em salvar os que morrem. Só querem ser os donos não da vida no sentido bíblico, mas dos existentes que a eles possam se submeter. Eles querem unanimidade, os diabos são assim. Estão aí, para todo lado. Agora você está livre em nome de Jesus, se você crê no Evangelho, crê de uma vez para sempre. Porque o pessoal dessas igrejas da legalidade são aqueles que são como o pisca-pisca do português, né? Lembram daquela piada antiga de quando eu era criança? Quando eu era pisca-alerta. Diziam, quando eu era adolescente, diziam que naquele tempo o português era preferencialmente o objeto de piada de brasileiros. Hoje em dia os brasileiros são o principal objeto da piada dos portugueses. Inverteu tudo. E graças a Deus, porque os brasileiros andam patéticos mesmo, e os portugueses nunca foram. Pelo menos eu nunca os conheci patéticos como os brasileiros são. E eu conheço o jogo virou, né, Caio? O jogo virou. Virou o jogo legal. Virou. Hoje a gente tem o que aprender é em Portugal. Mas olha só, se dizia lá naquele tempo que pediram ao português para ver se o pisca-alerta do carro estava funcionando. Aí o cara ligou lá, naquele tempo, eram aqueles fuscas que você puxava para cima, assim, aquele cabo, que fazia barulho até, toc, 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 toc. Aí acho que o português foi lá, olhou e falou pro Manel, agora está, agora não está, agora está, agora não está, agora está, agora não está. É como a salvação desse pessoal da legalidade, como salvação de quase todos os crentes. Agora está, agora não está. Quando ele está na igreja, quando ele dá o dízimo, quando ele está sob legalidade de Cristo. Aí, quando ele fica um mês sem aparecer, ele já saiu da legalidade. O diabo está livre para descer o cacete imenso. Aí agora não está. Agora não está. Agora não está. O cara, com esse tipo de pensamento, não precisa de diabo. A autossugestão vai infernizar a sua vida e basta. Ele é designado pelo grupo que ele representa, pela sua denominação religiosa. Porque tem gente que é mais religioso do que gente. Guarde isso, quem sabe é o seu caso. É o que o Evangelho ensina, quando repete. Foi à casa de um fariseu jantar, e depois de novo anuncia que ele tomou lugar à mesa na casa do fariseu. É muita insistência na vinculação desse indivíduo com a seita dos fariseus numa introdução tão rápida e tão singela. O que define isso que eu disse há pouco, há certas pessoas que são mais membros de uma religião ou de um grupo religioso do que são humanos na sua designação primária. O que designa primariamente a você? É seu grupo religioso? São suas caras e bocas de fariseu? São suas máscaras? São suas performances? São suas bandeiras de representação grupal, denominacional? É trágico quando um cara, antes de ser humano, é membro de um grupo religioso. Antes de ser humano, é presbiteriano. Antes de ser humano, é batista.
Antes de ser humano é pentecostal, antes de ser humano é assembleiano, antes de ser humano é católico, antes de ser humano é espírita, que designa esse engajamento que cresce tanto que encobre a própria humanidade da pessoa, até o nome da pessoa, porque essas outras coisas vêm na frente com tanta força, veemência e agressividade que Jesus nem consegue entrar direito na casa do homem, já tem duas designações quanto ao fato de que ele é fariseu, o que deveria nos fazer pensar sobre nós mesmos. Quem olha para mim vê o quê? Porque a narrativa de Lucas está dizendo a você que o engajamento do indivíduo com a sua seita religiosa era uma coisa tão forte que o convite dele não é um convite humano, do Simão, é um convite de um fariseu. E antes de sentar à mesa na casa do fariseu, ou sentando-se à mesa na casa do fariseu, isso é importante à beça. É quando os nossos vínculos de natureza congregacional e religiosa acachapam, cobrem, embotam a nossa própria realidade pessoal humana, a nossa identidade humana. Vem muito atrás da nossa identidade religiosa. Você já pensou se esse é o caso com você? Como é que as pessoas veem você quando você chega? Elas dizem o quê? Chegou o fulano? Ou elas dizem, olha, chegou aqui um presbiteriano, um batista, um assembleiano, chegou aqui um evangélico. Então, gente, cuidado, chegou o evangélico. Ou então, olha, hoje a gente tem que jantar na casa de um evangélico. Aí, se alguém fosse descrever, então, tomando lugar à mesa na casa do evangélico, é uma coisa miserável, vocês não acham, não? Para mim é absolutamente patético e mostra uma inversão de significados perverso, adoecido. O ser humano foi engolido pela seita, pela expressão, pela caricatura, pelo estereótipo, foi engolido por essa representação que se tornou maior do que a identidade dele, do que o nome dele. Passou a ser a identificação do indivíduo. E eu pergunto a você o quanto isso tem a ver com o que você vive e representa. Me responda com sinceridade, com honestidade agora.